comentário aqui, mas por algum motivo eu não tava conseguindo responder em vídeo, então eu vou gravar um só pra contar sobre isso. Vocês lembram que eu falei pra vocês, no começo, que já fazia mais ou menos 8 anos que eu não morava com os meus pais? Para com os meus pais, porque o meu pai me expulsou de casa. Eu ainda tenho contato com ele, mas depois de toda essa repercussão dele ter me expulsado de casa, eu ainda voltei a falar com ele na época. Minha mãe nunca tiveram uma relação muito boa. Como eu falei pra vocês, basicamente porque a minha mãe engravidou. Mãe, de certa forma, ela tinha meio que uma dependência emocional, dependência financeira, porque ela não trabalhava. Então, por muito tempo, ela dedicou a vida dela a cuidar da casa e de mim. Casei e voltei a falar com os meus pais, a minha relação até que ficou um pouquinho boa. Mas sabe quando você não consegue abraçar os teus pais? E explicar, não é que eu não ame meus pais, mas parece que a minha relação com eles sempre foi muito estranha. Com a minha mãe até que não é tanto, mas com meu pai sempre foi, assim, uma relação meio distante. 6 anos que eles estavam casados, eles tiveram uma briga num dia muito feia. Eu não vou contar os motivos, porque eu acho que é muito íntimo isso, mas meus pais acabaram se desentendendo, foi uma briga muito feia, tomando as dores do lado da minha mãe, porque minha mãe sempre esteve do meu lado. E eu meio que assim, sem saber o que tinha acontecido, nem nada, tive uma discussão com meu pai nesse dia e acabei parando de falar totalmente com ele. Se separaram de fato, só que eu não pude mais ter nenhum tipo de contato com o meu pai. Acontece. A minha mãe, ela não teve muito a juventude dela, porque ela engravidou cedo, e eu acho que isso prejudicou ela no sentido de que ela não aproveitou a vida, vamos dizer assim. Isso aconteceu em setembro de 2021. Eu engravidei em dezembro de 2021. O maior sonho era ver os meus pais sendo avós. Que tem filhos, querem ver os pais sendo próximos. A minha gestação toda, eu achei até que a minha mãe ia ficar mais próxima de mim. Mas infelizmente a minha mãe me abandonou. E, assim, foi um baque muito grande, porque eu estive do lado dela todo o tempo da separação dos meus pais. A vida dela, e até depois que eu ganhei a Maria Vitória, ela me deixou, né? Ela não me ajudou. Eu entendo que ela trabalhava também, mas nos momentos que ela podia, ela não estava comigo. E isso é uma coisa que me pegou muito. Meu pai sempre falava algumas coisas assim: você vai entender as coisas no futuro e agradecer por isso. Muitas coisas eu realmente não entendo até hoje, mesmo sendo mãe. Mas algumas coisas eu entendo que fazia sentido na cabeça dele, só que houve a reação. O que a gente tivesse um recomeço agora que eu já era adulta, que eu já era independente, que eu era mãe, que a minha filha nasceu e já tinha 2 anos, a gente resolveu retomar o contato. Hoje eu moro em Curitiba, ele mora em Brasília, ele foi transferido depois de todo esse rolo. E depois que a gente se reencontrou, eu percebi que ele mudou muito. Procurou seguir a religião dele, eu vi que ele tá uma pessoa mais diferente do que ele tava com a minha mãe, assim, paciente. Eu não sei, gente, eu acredito em mudanças. E de verdade, eu acredito em perdão também. Eles me geraram muito trauma, não vou mentir pra vocês, não é fácil. Eu sou filha única, então talvez ele só tenha a mim quando ele precisar. É uma atitude muito madura, a gente perdoar uma pessoa que tenha nos magoado muito. Pra vocês, que é um exercício diário. Hoje em dia, eu falo com ele direto, né, por mensagem. Quando ele vem pra Curitiba, a gente sempre se vê. E ele ama minha filha de uma maneira que é bonito de ver. Que é um carinho que ele não teve comigo. Feliz por isso. Então, eu digo pra vocês, eu acho que ele também se arrependeu de muitas coisas que ele fez comigo. Eu contei pra vocês, talvez, 20%. A Eli que disse, ai, mas você não